Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui em Sua presença, para que juntos possamos filosofar um pouco a fé. Este vídeo de hoje, irmãos, ele é uma continuação daquela série de vídeos que eu venho fazendo sobre a decadência da igreja cristã. E hoje, nós da igreja evangélica brasileira, da igreja evangélica cristã, aí a abordagem tem que ser uma abordagem cultural imensa. Mas a decadência da igreja evangélica brasileira. E hoje nós vamos falar sobre a pregação da palavra e seus pregadores. O quanto isso tem sido um dos pontos fundamentais para essa decadência. É isso mesmo, pontos fundamentais para essa decadência. Logo após a vinheta, vamos tratar do assunto. Meus queridos e amados, vamos filosofar um pouco da nossa fé. A pregação evangelística, a pregação de massa, é uma das grandes características do movimento evangélico mundial. Nós temos o maior representante disso, é o pastor Billy Graham, que foi um dos maiores pregadores evangelísticos que já existiu no século XX. Billy Graham pregava para multidões e multidões. Toda a cruzada evangelística que Billy Graham participava eram milhares de pessoas. Billy Graham lotou o Maracanã aqui no Brasil, quando esteve aqui. Ele já esteve aqui 2 vezes no Brasil, ou foi 3, eu não lembro. Irmão, mais de 100 mil pessoas lotaram o Maracanã para assistir o pastor Billy Graham. E se convertiam 10, 15, 20 mil pessoas. Em toda a cruzada que o pastor Billy Graham pregava, eram milhares de pessoas que se convertiam. Billy Graham é considerado por muitos estudiosos do movimento evangélico brasileiro, estudiosos cristãos e não cristãos, como fora da curva. Ele era um personagem assim, chegam até a dizer que ele era daqueles personagens bíblicos que foi levantados por Deus com um propósito. Assim era o pastor Billy Graham. No Brasil, nós tivemos grandes pregadores, mas um dos mais acentuados, sem dúvida nenhuma, no Brasil foi o pastor Caio Fábio de Araújo Filho. O pastor Caio foi um dos grandes, inclusive Caio Fábio era amigo de Billy Graham, conheceu Billy Graham, conviveu com Billy Graham. Caio Fábio foi um dos maiores evangelistas que nós tivemos aqui no Brasil. Embora fosse da igreja presbiteriana, mas Caio Fábio pregava em todas as comunidades evangélicas do Brasil. Até dentro da igreja católica, Caio Fábio, assim como Billy Graham, a similaridade que existe entre os dois. Não estou dizendo que Caio Fábio é igual a Billy Graham, não. Deus usa os seus instrumentos de acordo com sua vontade. Billy Graham foi usado de maneira mundial. Aqui no Brasil, Caio Fábio foi uma referência. Caio Fábio foi um dessas personalidades fora da curva, assim, incríveis. Embora Caio Fábio hoje não faça mais parte, segundo ele, da Igreja Evangélica Brasileira. E uma menção aqui interessante, um adendo. Caio Fábio foi um dos pioneiros, foi um dos primeiros a levantar a bandeira e a denunciar a decadência da Igreja Evangélica no Brasil. Ele foi um dos primeiros a acentuar isso. Sou membro da Igreja da Assembleia de Deus, tá certo? Não estou aqui defendendo Caio Fábio, que Caio Fábio nos considera incultos, bobos e ignorantes. Ele diz assim, os assembleanos, eles são bobos, incultos, ignorantes, mas são sinceros. Mas fazer o quê, né? Que ele tem o direito de... Existe um ditado popular que fala: quem tem boca fala o que quer, e quem tem ouvido ouve o que não quer. Mas eu não estou aqui para ele ouvir o que não quer. Estou aqui para acentuar de que ele sim faz parte da história dos grandes pregadores que a igreja evangélica teve aqui no Brasil. Hoje ele tem uma postura completamente diferente, mas Caio Fábio foi um dos primeiros a levantar a bandeira e um dos primeiros a mensurar essa decadência. Talvez ele tenha sido um dos primeiros profetas a dizer: olha, a igreja evangélica brasileira vai estar se caminhando para isso. Mas antes dele já havia muitos outros que já acentuavam isso.
Eu mesmo participei de um congresso da Igreja Batista em 1989 ou 1990, eu não lembro agora, onde o tema era esse, os problemas do protestantismo brasileiro. Eu tenho essa apostila em algum lugar aqui guardada, maravilhosa. Então eu só gostaria de fazer essa lembrança. Não é? Hoje, Caio Fábio ele é adorado e odiado no meio evangélico. Eu não vou dizer que eu concordo com todo o seu posicionamento. Acho que nos posicionamentos de Caio Fábio há muito remorso e muita mágoa da igreja evangélica, visto os problemas que ele enfrentou, não é? E que ele tinha, eu acho que ele no âmago do seu ser, ele achava que a igreja evangélica ia dar um suporte que ele precisava. Na verdade, ele não teve suporte, enfrentou muitos problemas por causa das suas escolhas. Para que foi se envolver com a esquerda brasileira, com o socialismo? Ah, Jesus! Infelizmente, quem quiser, ele tem um canal dele aí grandioso, algumas vezes eu assisto, Caio Fábio, e existe aí no Google, ele tem um envolvimento com o dossiê Caimã, mas lembrando que Caio Fábio não era culpado de nada daquilo, ele foi colocado dentro de um esquema, de uma armadilha, infelizmente. Mas o nosso foco não é esse, Caio Fábio foi apenas para lembrar. No Brasil, nós tivemos grandes pregadores como Takayama, isso aqui da Igreja Pentecostal, a gente tinha Takayama, que era um grande evangelista. Nós tínhamos Gesiel Gomes, que continua vivo hoje, o pastor, o professor Gesiel Gomes. Nós tínhamos Napoleão Falcão, aqui de João Pessoa, que brilhava no Brasil inteiro, era um grande avivalista, professor, doutor em teologia. Napoleão Falcão, um dos grandes pregadores. E o movimento pentecostal tem muitos. Entre os reformados, nesse período, era Caio Fábio o grande destaque. Não é, poderia ter outros pregadores que eu não lembro aqui agora no momento, tá certo? Mas eu poderia citar vários. Né? O professor Luiz Saião, homem de Deus, extraordinário, professor, pregador, pastor, doutor. O professor Luiz Saião, então eu amo demais o professor Luiz Saião. Tudo que aparece nele no YouTube eu estou lá, eu sigo ele no Instagram, onde for. Eu adoro o professor Saião. É um rabino. É um rabino, é um mestre de Deus, que Deus o abençoe maravilhosamente. Hoje, no Brasil, acabou-se esses grandes pregadores. Eu acho que hoje no Brasil o que mais se destaca, e eu falo isso com muito prazer, porque minha esposa, minha sogra amam, e eu amo ele também do fundo do coração, que é o pastor Hernandes Dias Lopes. O pastor Hernandes Dias Lopes é fora da curva também. Eu vou falar do pastor mais para frente, né, que o pastor ele consegue harmonizar dois tipos de pregadores em um só, que antigamente a gente não via isto. Então é algo assim, vamos tratar desse assunto. E o que tem acontecido hoje? Esses grandes pregadores com suas pregações maravilhosas, que envolveram massas, milhares de pessoas se converteram, acabou. Acabou. Claro que um adendo tem que ser aberto aqui para a gente fazer uma pequena reflexão. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que já nos assola, acho que há mais de 2 anos, ou quase 2 anos, eu não lembro aqui no momento, mas é nesse período aí, ou mais ou para menos, e a reunião de milhares de pessoas num local está proibido, e o bom senso tem que prevalecer nesse momento. Não é uma proibição, é uma necessidade. Então hoje é impossível você fazer uma cruzada evangelística. Embora a gente saiba que parece que vai haver o carnaval no ano que vem, eu acho isso um absurdo, eu não acredito nisso. Eu estou um pouco afastado da mídia da internet, da nossa mídia que nós temos de televisão, estou um pouco afastado disso, que é bom de vez em quando a gente fazer uma desintoxicação de redes sociais, de tudo, né, para a gente se purificar. Por isso eu estou há algum tempo já um pouco afastado disso. Por isso que eu não me foco muito em redes sociais. Agora eu verifico uma vez ou outra, mas não faço disso uma prioridade da minha vida. Não dependo disso, graças a Deus. Então o que acontece? É improvável. Mas infelizmente nós vemos isso. Aqui no nosso estado mesmo nós tivemos um momento
em que a pandemia de fato chegou quase ao fim. Não havia mais em hospitais ninguém mais. Isso há 4, 5 meses, mas agora voltou novamente. Os hospitais aqui começam de novo a ter essas pessoas tudo correndo para lá desesperadas. Não se tem levado a sério, e isso precisa ser levado a sério, como algo que faz parte agora da nossa vida, vamos dizer assim, desculpem, vai fazer parte da nossa vida agora para sempre. Creio eu profundamente que isso aqui são indícios das dores de parto. Jesus está para voltar, ele precisa voltar. Não podemos mais viver esse mundo defendendo a fé, pregando sobre Jesus, anunciando Jesus nas redes sociais, consumindo teologia, apologética, livros e mais livros e mais livros e mais livros, mas parece que a gente não quer que Jesus volte. Maranata, Senhor. Hoje as pregações não tem mais Jesus como foco. Os pregadores hoje são coach motivacionais, palestrantes motivacionais. A volta de Cristo deixou de ser um ponto central da doutrina. Muitos pregadores dizem, mas não precisa mais se preocupar com a volta de Cristo, vamos viver a nossa vida. Eu já vi muitos falando essa bobagem. A pregação, a volta de Jesus faz parte da pregação, faz parte do nosso estudo teológico, do nosso ensino, da nossa vida. A segunda vinda de Jesus está assim, misturada conosco. Não tem como a gente evitar. Para que evitar? Por que evitar? Jesus está voltando. Está voltando mesmo. Isso é real. Isso é verdadeiro. Isso não é uma figura de retórica. Isso não é um sofismo que a gente está utilizando. Isso não é uma mensagem motivacional. Eu lembro que eu estava conversando agora há pouco com o Testemunho de Jeová e eu falei sobre a segunda vinda de Jesus. Ele disse assim, Jesus não vai voltar fisicamente coisa nenhuma. Jesus volta quando você morre. Aí ele volta. Ele disse, meu Deus, que heresia absurda. E não que é isso, você está ficando louco. Eu mostrei a ele, eu tenho aqui muita coisa do grego, lexicos a ele, mostrei a ele a palavra em si, mostrei a ele os imperativos, mostrei a ele dentro do texto original de que a volta de Jesus Cristo não é uma figura de retórica, não é uma figura de linguagem, não é uma analogia, não. E ele ficou assim, saiu convencido, um pouco desconfiado. Eu digo, meu Deus, o que é que está havendo? Essa decadência, né, tem se tornado mais evidente justamente por causa disso. Os pregadores não pregam mais a palavra do Senhor como deveria ser. As suas pregações não são mais fundamentadas na Bíblia como deveria ser. E aí eu abro espaço para fazer um comentário sobre a pregação pentecostal e a pregação dos reformados. Aí vem aquela grande discussão entre os pregadores arminianos e pregadores calvinistas. A gente sempre tende a descer por esta linha, né? Escolher esse caminho. E eu falo, antes de acentuar isso, eu vou fazer uma menção ao pastor Hernandes Dias Lopes. Não, vamos fazer o seguinte, vou falar depois. O que acontece? Nós temos 2 tipos de pregação, ou 3 ou mais, que são as pregações expositivas, as pregações temáticas, até tem pregações com tópicos. Mas essas duas dominaram um passado e essa aqui, temática, dominou muito o cenário no evangélico brasileiro durante muitos anos. E a expositiva, essa aqui é a temática, e a expositiva vem dominando. Quais são os pontos positivos e negativos dessas duas ministrações? Para a gente entender o porquê do pregador e das pregações serem peças fundamentais para essa decadência, nós precisamos entender como se processa, como
se processa essas duas pregações? A pregação expositiva é aquela pregação onde o pregador ele faz uma exposição maior da sua mensagem. De que maneira? Ele vai se utilizar de um texto bíblico como base, como é comum, mas vai fazer uma exposição maior. Contexto, cultura, personagens, teologias, doutrinas, costumes, baseados naquele versículo. Então ele vai fazer uma exposição longa, bem densa. A imersão da igreja nessa sua mensagem expositiva vai depender muito dele, para que a igreja seja imersiva quando ele começar a expor a sua palavra e a igreja se envolver. Aí vai depender muito dele. E existe a pregação temática, que é aquela que o pregador escolhe um texto da Bíblia e a partir daquele texto vai servir de tema para vários pontos que ele vai acentuar baseado naquele versículo. Qual a diferença da pregação temática para a expositiva? Olha, inicialmente a gente sabe que a diferença justamente está no fato que a expositiva ela é mais abrangente, ela é considerada mais objetiva. Eu não considero muito, mas eu vou dizer o porquê. Ela deveria ser, mas infelizmente não é, por conta dos seus pregadores que não têm trabalhado ela de maneira correta. Aí eu vou citar o pastor Hernani Dias. E os temáticos, que na sua grande maioria são de igrejas pentecostais, as suas pregações temáticas são muito mais objetivas. Além de um fator preponderante, elas são mais avivadas. Eles se utilizam mais das emoções e dos sentimentos e envolvem a igreja. E a igreja acaba emergindo dentro dessa pregação. Porque ela é prática, ela é rápida, ela é objetiva. Os efeitos dela, aí é que está o grande problema. Enquanto a pregação expositiva, essa pregação expositiva, ela tem um efeito a longo prazo. Enquanto a temática não, a ação dela tem que ser agora, rápida, não é? É tudo muito rápido. Aí o que acontece? A pregação expositiva é uma pregação chata. Quando você assiste uma pregação expositiva, você dorme. Como eu disse aqui, isso depende muito do seu expositor, do seu pregador. Tá certo? Se for se o pregador vai pregar a palavra de Deus e usa a pregação expositiva, ele está mais para professor de escola bíblica dominical ou de seminário teológico do que para pregador. O pregador ele tem que conclamar as pessoas, ele tem que sacudir as pessoas, ele tem que fazer as pessoas se despertarem. Ele tem que fazer com que as emoções e os sentimentos das pessoas aflorem, que elas desejem. Não é? É na pregação, o Espírito Santo trabalha tanto na pregação expositiva como na pregação temática. Não tenha dúvida disso. Eu acredito muito nisso. Mas se o Espírito Santo trabalha nas duas pregações, porque uma é menos efetiva do que a outra? Porque isso depende do pregador. Não é isso, depende do pregador. O Espírito Santo ele vai abençoar o pregador ou temático expositivo. Não tenha dúvida que o Espírito Santo vai inspirar esse pregador. O Espírito Santo, mas tem muitos que não se utilizam do Espírito Santo em suas exposições, como temáticos e como expositistas. Não é? Parece que eles não querem o Espírito Santo ajudando eles. Aí eu falo agora do pastor Hernani Dias. Por que o pastor Hernani Dias Lopes se destaca aqui na minha compreensão, na minha visão? O pastor Hernani Dias Lopes ele consegue associar a pregação expositiva e a pregação temática em uma coisa só. Por quê? O pastor Hernani Dias Lopes ele é um expositista, ele prega a sua pregação expositista, mas com a vibração daqueles pregadores pentecostais temáticos. Dizem que o pastor Hernani Dias Lopes é o calvinista mais pentecostal do Brasil, por causa da sua maneira de ser. Mas o pastor Hernani Dias Lopes é um presbiteriano de coração, é um calvinista de coração. É cheio do Espírito Santo. Eu não acredito que o pastor Hernani Dias Lopes acredite que os dons espirituais cessaram, porque a gente vê a ação do Espírito Santo na sua preleção. A gente vê a vibração do Espírito Santo em sua preleção.
né? A gente vê o fogo do Espírito Santo em sua preleção, a gente vê aquela manifestação espiritual de Deus envolto em sua preleção. Quando você escuta uma preleção dele, é expositiva e temática, é calvinista, é arminiana, é sem fogo, é com fogo do Pentecostes. Pastor Hernandes Lopes é fora da curva, é um personagem diferenciado dos outros. Por esta razão, Deus tem abençoado muito o ministério dele. Minha esposa, minha sogra, são apaixonadas por ele. Porque é uma pregação que você compreende, você entende, você fica satisfeito, você vibra. Um pentecostal fala em línguas ouvindo Hernandes Lopes. Entra em êxtase. Porque Deus o tem abençoado. O Espírito Santo o tem abençoado. E que Deus continue abençoando o pastor Hernandes Lopes e que possa levantar homens com essa visão. Quando você vê uma pregação expositiva, eu já participei de uma pregação expositiva na igreja presbiteriana, uma pregação maravilhosa. A pregação foi sobre José. E eu dormi na metade da pregação, não entendi aquilo. Mas claro que eu entendi. Então essa chatice a igreja pentecostal não quer. Por exemplo, vem crescendo no meio pentecostal pregadores expositivos. Claro que eles não são estrelas, como as que eu enumerei aqui. Mas quando a gente vai nas igrejas, você vê muitos hoje. E muitos as suas pregações começam a ser muito parecidas com o do pastor Hernandes Lopes. Pregações expositivas, temáticas cheias do Espírito Santo, bem parecido. Não é claro? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Deus. Você pode imitar um homem desse de Deus. Você não vai fazer como alguns fazem, né? Pega a pregação. Eu mesmo eu conheci um irmão aqui que ele memorizava toda a pregação dos pregadores. E algumas vezes ele pregava na igreja que eu ficava espantado. Não era do Espírito Santo de Deus, não era da cabeça dele. Então, o Hernandes Lopes já é imitado por muitas pessoas. Então, começamos a ver isso dentro da igreja. Dentro da igreja de Deus. Então, as pregações expositivas estão também dominando os púlpitos das igrejas pentecostais. Como não era antes, as igrejas pentecostais sempre tinham aquelas preleções mais avivadas. Não é muito mais avivada. Ele pegava um trecho, Jesus chorou, passava 2 horas pregando sobre Jesus chorou. E não eram pregações, não eram falas repetidas. Eram 2 horas e você ficava assim, meu Deus. Claro, com toda aquela pirotecnia característica dos pregadores pentecostais, né? São mais animadores de palco do que pregadores de fato. Hoje nós sabemos disso. O grande problema das pregações hoje é que ela deixou de ter como objetividade trazer às pessoas um conhecimento prático, claro e fácil da palavra de Deus. E passou a ser algo completamente intelectualizado. Não é? Por exemplo, claro que isso merece outro adendo. Não é, por exemplo, você ouve muito sobre a patrística nas pregações, nas ministrações, nas exposições? Existe. Eu tenho uma preleção que eu assisti uma semana dessa do professor Augusto Nicodemos, onde ele falava sobre os pais da igreja, né? Tratava sobre os pais da igreja. Aquela pregação expositiva que a gente já conhece, né? O pastor Augusto Nicodemos é um excelente professor. Um professor excepcional. Você vê como ele é diferente de Hernandes Dias Lopes. Não é? Se você quer ouvir uma palestra sobre a patrística da igreja, acho que no YouTube tem um maravilhoso. Você não vê muito sobre a patrística, você não via muito nas igrejas pentecostais. Mas hoje é diferente. Eu posso citar aqui, nós temos uma das personalidades que vem crescendo dentro da igreja pentecostal e da igreja evangélica brasileira é o professor Gutierrez Siqueira, né? Meu irmão em Cristo, das Assembleias de Deus. Hoje é um dos maiores defensores do Espírito Santo, um dos maiores defensores das línguas
Deus te abençoe, meu irmão, Deus te ajude nesse ministério. Estamos aqui para dar o suporte que o irmão precisar. Claro que meu canalzinho, podendo ajudar em alguma coisa, nós estamos aqui para isto. E o professor Gutierrez tem surgido neste cenário, trazendo essa exposição dentro da igreja avivada, pentecostal, cheia do fogo, que gosta de se movimentar. E o professor Gutierrez tem achado seu espaço. Então, hoje, dentro da igreja pentecostal, as pregações expositivas estão começando a serem respeitadas e até apreciadas. Claro que na maioria não. Na grande maioria não. Os pentecostais, na sua grande maioria, consideram essas pregações expositivas para a escola dominical e não para um culto. Por quê? É a história da igreja. Então, mudar essa história leva tempo. A igreja não é culpada de quase, vamos dizer assim, 50, 60 anos de pregações desta maneira. Você ainda vê na internet aí, fulano trovão, não sei o que terra, não sei o que do fogo, fulano do trovão, fulano terra, fulano do Pentecostes, não é, que na verdade são pirotecnias, não pregam o evangelho verdadeiro, é um aglomerado, uma colcha de retalhos. A pregação é sem sentido nenhum. Essas pregações só contribuem para essa decadência. Essas pregações pentecostais que existem aí, essa gritaria sem fim, parece que a veia jugular vai estourar, essa gritaria, isso é uma loucura. Isso existe. Quando nós estudantes da Bíblia, quando você vai ver Jesus, você vai ver Pedro, Paulo pregando o Evangelho de Cristo, não faz sentido isso. Não faz sentido essa gritaria, não faz sentido essa loucura que o irmão grita feito um louco, esse alarido desesperado. Isso não é uma pregação, isso é uma histeria, pirotecnia. A grande maioria desses pregadores eles conhecem sobre como falar em público, estratégias de como atrair. Isso é um absurdo. Um absurdo não você estudar como pregar em público, como falar em público, como acabar com sua timidez. Isso é maravilhoso. Acho que todo mundo deveria fazer isso. Mas o que acontece com os pregadores é que eles usam essas técnicas, esses métodos, com um propósito próprio. Muitos pregadores pentecostais, eles querem status. É muito horrível quando é muito horrível. Que expressão, que conjunção sem sentido, meu Deus. Mas quando você vê pregadores que se utilizam, que se utilizam da sua imagem como se fossem divindades, é um absurdo. Aqui no Brasil hoje existe uma idolatria cega. Uma certa vez eu estava conversando com um irmão, um casal de irmãos, e eles estavam falando sobre o professor Jonas Madureira, reformado, maravilhoso, que eu adoro, e tenho certeza que o pastor, o professor Jonas, é um homem de Deus, isso eu não tenho dúvidas. Mas eles falavam do professor Jonas Madureira como se fosse uma divindade. Inclusive a minha esposa disse assim, caramba, parecia uma idolatria. Pastor Heber Campos, pastor Augusto Nicodemos, não é? Como tem irmãos aqui, quando você fala de Marcos Feliciano, Napoleão Falcão, Gesiel Gomes, essas figuras do passado, e até tem figuras aqui que eu falei, fulano de tal, do trovão, não sei o que, terra, é uma idolatria, cara. Epa, cuidado quando o senhor vai falar sobre fulano de tal, cuidado como o senhor vai falar sobre fulano de tal. Eu disse, meu Deus, cuidado, são seres humanos, meus filhos, que viviam na escória do mundo, nos guetos da sociedade, foram resgatados por Cristo. Se Deus os tem abençoado por causa do seu esforço, eles se esforçaram para aprender, se esforçaram para se tornarem personalidades, para se tornarem instrumentos de Deus. E quando você se coloca à disposição de Deus, claro que você se destaca. Mas muitos caíram naquele sentimento vaidoso, naquela vaidade. Eu lembro num trecho do filme O Advogado do Diabo, eu acho que já no finalzinho, com o Keanu Reeves e com o Al Pacino, que
tudo aquilo, é a impressão que eu tenho, que tudo aquilo que ocorre no filme, na verdade, foi um pensamento que o personagem Keanu Reeves tem depois que ele sai de uma audiência dentro de um tribunal, que ele está no banheiro, lavando as mãos, e por algum momento ele pensou, né, que vencendo aquele caso, como seria a sua vida. Aí esse pensamento se transforma no filme. E ele, puxa vida, graças a Deus, isso foi um pensamento. Mas aí aparecem vários jornalistas, por quê? Porque ele ganhou a causa, né? Isso chama atenção e tal, e por algum momento ele se sente feliz com toda aquela exposição. Aí o personagem de Al Pacino que está passando assim por trás, aí, que é o diabo, né? Ele fala assim, a vaidade, um dos pecados que eu mais adoro. Eu digo, caramba, Deus do céu. Então é isso. Esse sentimento vaidoso que esses pregadores têm, é isso que os destrói. E isso tem causado uma destruição sem precedentes dentro da igreja evangélica brasileira, corroborando com essa decadência, não é? Infelizmente. Pregadores que não se comportam como homens de Deus, que deixaram a vaidade dominar a eles, não é? Que o status, para ele, esse egoísmo, esse egocentrismo, os acabou que dominando eles, como o personagem Venom, para a cultura pop agora, quadrinhos e geek, não é? Como essa entidade dominou você e você agora não consegue mais agir de consciência própria, porque sua consciência foi dominada por esse sentimento vaidoso, por esse status, não é? Visto que você era uma pessoa sem presença nenhuma na vida. Quando você se converte a Jesus Cristo, você se põe aos pés do Senhor, você se coloca na presença do Senhor como instrumento, o Senhor te usa. Claro que você vai se destacar, mas você cresce, porque você começa a chamar a atenção das pessoas, e as pessoas começam a perceber o quanto você é um homem de Deus, o quanto você é importante, o quanto você tem para acrescentar, para mostrar, para ensinar, para pregar. Isso acaba te subindo a cabeça, a vaidade, o pecado da vaidade que domina, essa entidade, esse Venom que domina, e você passa a agir com outra consciência, né, já que a tua consciência acaba sendo absorvido por essa outra. E você passa a trabalhar não mais para Jesus, nem mais para o reino de Deus, mas para você. Então isso é o que tem acontecido no Brasil hoje. Pregadores, cantores evangélicos, políticos, né, começaram na igreja, se envolveram com política. Embora eu tenha uma opinião formada sobre o envolvimento do cristão com política, eu já tenho até um vídeo falando isso que eu não concordo, mas eu concordo quando eu estava assistindo uma entrevista, eu acho no YouTube, com o pastor Franklin Ferreira, que eu admiro e respeito muito, e ele fala sobre isso, né? Política, quando a gente pesquisa no dicionário sobre o que é política, quando a gente estuda sobre política, é a arte de liderar as pessoas, né? O político, ele passa a ser uma representação da sociedade. Então o cristão é político, né? Embora eu não concorde, mas infelizmente isso é fato. Não é? Eu não concordo por quê? Porque no Brasil se envolver com política é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Não há conexão com a internet maioria, agora porque você está no modo avião. A grande maioria desses políticos, desses cristãos que se envolvem com política, é que eles se acabam sendo corrompidos. Isso é inevitável, né? A bancada evangélica brasileira, que é composta por evangélicos de várias comunidades, várias denominações, vai pesquisar lá para tu ver a quantidade de processos na Polícia Federal que eles têm. É um absurdo. Então, mesmo assim, eu sei que de fato nós somos políticos por natureza. Deus abençoe o pastor Franklin Ferreira. Então, pois é. O que acontece é que os pregadores, cantores, pastores, muitos pastores, infelizmente, deixaram
deixaram de lado o amor a Cristo, compromisso com o Espírito Santo, passaram a se comprometer apenas com eles próprios, cedendo ao seu egocentrismo. E isso tem causado um estrago profundo na igreja evangélica brasileira, novamente corroborando com o seu declínio. Semana eu estava vendo no canal, eu acho que é a História do Movimento Pentecostal. Meu Deus, eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição. E ele vem falando, esse canal, ele trata também sobre esse declínio, de uma maneira esporádica, não acentuada como eu falo aqui para vocês. Não é, mas é algo assim esporádico, devagarinho ali, para não causar muito problema. E olha que o canal ele fala de muitas coisas, principalmente das igrejas pentecostais. Não é? Ele já sofreu até algumas retaliações de igrejas das Assembleias de Deus. Eu faço parte das Assembleias de Deus, graças a Deus aqui na Paraíba nós estamos muito bem até agora, graças a Deus. Mas o que acontece, acho que é Movimento Pentecostal, é o nome do canal, eu vou colocar na descrição aqui. O que acontece, eu assisti um último vídeo que eles fizeram agora, que ela, né, que é uma professora de história, eu não lembro agora do nome dela, mas eu vou lembrar tudo direitinho. E ela fez no canal dela, tem um vídeo dela maravilhoso sobre sobre a dívida bilionária da Igreja Evangélica Brasileira. E lá ela mostra, cara, várias instituições evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, eu sei que tem muitos, tem até espiritismo, islamismo aqui no Brasil. As religiões como um todo, eles têm uma dívida com o fisco, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Fazenda, em torno de R$1 bilhão. Existe decadência, existe indício maior de decadência, onde os propagadores da mensagem do Evangelho de Cristo, com uma dívida de R$1 bilhão, está lá no canal. Movimento Pentecostal, eu acho. Isso eu vou deixar aqui na descrição. Vou deixar aqui bem direitinho. É assustador. É assustador. Por que nós não vemos assim frentes se levantando contra essa decadência? Porque talvez, como eu, eles não queiram transformar isso em um alarde, porque não precisa, porque está evidente, como eu falei a respeito dessa dívida das igrejas evangélicas no Brasil, dívida de fisco, Ministério da Fazenda, dívidas trabalhistas, igrejas evangélicas que contratam pessoas para trabalhar e não estão sendo justas com eles, então devem mais de R$1 bilhão. Meu Deus do céu, Jesus, volta logo, senão a tua igreja, meu Deus, a coisa tá feia. Satanás tá pulando, saltando, feito pinto no lixo, como a gente diz aqui no Nordeste. Tá bailando assim, que maravilha. A igreja tá do jeito que eu queria. E é justamente isso. Não tem doutrina mais nos púlpitos, não tem teologia boa nos púlpitos. Poucos pregadores conseguem harmonizar uma boa pregação expositiva, uma pregação avivada, com exceção do pastor Hernando Dias Lopes. Ele tem sido a grande exceção em nosso Brasil. Existem outros pregadores, com certeza, tenho certeza que existe, que eu não lembro agora no momento, que eu não os conheço, mas gostaria que ele se evidenciasse. Mas existe, graças a Deus existe. O grande momento da Igreja Pentecostal é essa introdução da pregação expositiva. Mas claro, sem aquele avivamento, sem aquela emoção, sem aquele sentimento, sem aquela vibração, ela fica muito acadêmica, muito escola bíblica, muito seminário. E o efeito dela é um efeito a longo prazo. Enquanto as pregações temáticas avivadas, ela tem um efeito rápido, entendeu? Ela te chama a atenção, ela te faz vibrar. Então, nós precisamos harmonizar isso. E aqueles pregadores que conseguem fazer isso, que Deus os abençoe, que Deus os ajude. Não é? Essa pregação, ela precisa de algumas intervenções. Ou seja, o que acontece? O problema hoje é que se tem intelectualizado demais a mensagem evangélica.
você vê muitos pregadores de igrejas reformadas que eles se utilizam muito da intelectualidade. Eu entendo, muitas das minhas pregações são assim também, às vezes, mas eu vejo que o efeito que isso causa é muito pouco. Porque a grande maioria daquelas pessoas que frequentam a igreja não são formadas em seminários, não são intelectuais. São pessoas simples e humildes que se converteram a Jesus de maneira diferente do que a gente pensa. Tem pessoas que estavam à beira de um suicídio e encontraram Jesus. Tem pessoas que estão enfrentando problemas familiares e se converteram a Jesus. Tem pessoas que têm uma doença no corpo, tem problemas de saúde. As pessoas procuram Jesus porque precisam de ajuda. Eles não precisam que seu QI, eles não precisam de intelectualidade negativo. Isso aí ele vai aprender com o discipulado. E no discipulado ele vai entender a necessidade de se aprender, de se ter conhecimento sobre a palavra do Senhor. Aí entra escola bíblica, seminário, livros, teologia, tudo, filosofia, apologética. Mas quando ele procura Jesus, ele procura porque ele tem uma necessidade, tem um vazio no peito dele. E o vazio não é preenchido com intelectualidade. É com experiência, é com fé. É quando você testemunha o que Deus tem feito na sua vida e a intervenção que ele fez na tua vida, a interatividade que ele tem na tua vida que chama a atenção das pessoas. Puxa vida, eu quero ter essa interatividade. Deus, eu quero conversar com Deus. E onde é que estão essas pregações? Estão perdidas aí no limbo. Porque não existe isso mais. Hoje as igrejas, hoje as pregações se limitam às suas comunidades, não tem mais impacto nenhum lá fora. Não, como eu já disse, né, vivemos uma pandemia, vivemos um novo momento na nossa vida, um tanto quanto peculiar. E que vai muito além do que a gente pensa, fora do nosso controle. Então o que acontece? As igrejas evangélicas se fecharam. Não há mais cruzadas aí fora. Não é as pessoas que se convertem. É um vizinho que você tem que não é cristão, que você convida ele para a igreja, ele vai com você. Ele aceita se ele quiser. Se a mensagem for aquela mensagem cheia do Espírito Santo, que é assim que eu defino, e vai de alguma maneira atingi-lo. Se não for, meu amigo, ele vai dormir no público e vai dizer, achei interessante. Está parecendo meu professor de física na universidade pregando. A pregação dele parece meu professor de física, dissertando sobre a velocidade da luz, né? Sobre o espaço-tempo, sobre a relatividade. Está parecendo isso, não foi nada diferente. Então, olha só o que é que tem acontecido isso. Então nós precisamos nos despertar. Deus precisa levantar no Brasil pregadores como o pastor Hernando Dias Lopes, com aquele espírito, com essa vontade de levar as pessoas um evangelho, de fazer as pessoas se emocionarem, uma pregação que te emocione. Mas não, a gente precisa sim de pregações que atinjam o intelecto. Meu filho, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É a necessidade que vem em primeiro lugar, a fome. Entendeu? O cara está com fome, você está pregando a palavra de Deus, mas ele não tem comida nem para ele, nem para a família. Não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Filho, não tente contextualizar. Olha, tirar um texto, o seu contexto é pretexto para heresia. Mas o cidadãozinho com fome, meu filho, o ronco na barriga dele é maior do que a necessidade dele intelectual. A necessidade de comida para o corpo dele, para suprir ele e a família dele é maior do que a necessidade intelectual. A necessidade intelectual vem depois disso. Então o pregador precisa atingir a pessoa no coração, no âmago do seu estômago. Não é? Mas antes de mais nada, nós precisamos primeiro tratar de outros assuntos para depois alcançarmos, para resolvermos isso. Pois a pregação deixou de ter essa meta, esse objetivo. Não é mais isso. Parece que hoje em dia, quanto mais intelectual você for, melhor. Mas está aí a igreja evangélica brasileira num declínio sem fim, a igreja se afundando nessa miserabilidade espiritual, se enchendo de intelectuais, achando que esse intelectualismo vai lhe levar ao céu, mas não vai de jeito nenhum. Você precisa associar isso. Nós somos seres espirituais. Nós servimos a um Deus que é espírito, não é matéria. Não é física, não é explicado, não é um cálculo matemático, não é uma probabilidade matemática, é espírito. E você precisa fazer as pessoas entenderem esse ser espiritual. Quando Jesus pregou para Nicodemos,
Nicodemos, que Jesus falou a respeito do Evangelho, Nicodemos disse, eu vou ter que nascer de novo, entrar dentro do ventre. Não. O Espírito é como o vento, Nicodemos. O Espírito ele age onde ele quiser, você tem que nascer de novo. Então, isso é que os pregadores precisam voltar a fazer. Gerar dentro das pessoas essa necessidade de nascer de novo. E o intelectual, a teologia, é associado depois. Primeiro você tem que trazer essa pessoa para Cristo. Então estão confundindo as coisas. A escatologia deixou de fazer parte da pregação. Parece que vamos viver... Tudo bem, quando eu leio no livro de Atos, capítulo 1, Jesus subindo e os anjos ali do lado, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, vocês estão vendo subir e há de voltar um dia. Então eu entendo como os anjos disseram, olha, continue seguindo a vida de vocês. Continue fazendo as coisas da maneira como vocês estão fazendo, porque esse Jesus vai voltar sim. Mas continue levando a vida de vocês de maneira normal. Depois, o Espírito Santo levanta a igreja e diz, olha, entra a doutrina, entra a teologia, entra a educação dentro da igreja e olha, a gente precisa viver a nossa vida, mas existem algumas coisas que a gente precisa mensurar. Não é viver do jeito que você quer. Aí entra a doutrina para ajustar isso tudo. Opa, não, porque os anjos disseram que a gente tem que viver a nossa vida do jeito... Não. Então é assim que se processa. A pessoa se converte a Jesus, entra na igreja e aí a gente começa a doutriná-los e ensiná-los como andar na presença do Senhor. E pregadores e pregação da maneira que estão, a igreja está caminhando em direção ao abismo, fundo do poço. É uma decadência sem fim. É uma decadência sem fim. E precisamos acentuar isto. Estamos vivendo os dias finais, meu irmão. Então é notório que essas coisas ocorram. Meus queridos, não é bem assim. Mas não é bem assim mesmo. Olha o que o anjo disse. A vida continua, Jesus vai voltar. Mas não deixem de viver da maneira como vocês estão vivendo. Continue vivendo, quer dizer. Deixa eu fazer isso bem inteligível. Bem claro. O que os anjos quiseram dizer aos apóstolos, disseram, olha, vocês não vão parar a vida de vocês para esperar Jesus voltar. Não vou mais trabalhar, não vou mais teologizar, não vou mais ser um apologista, não vou me preocupar mais em conhecer, não vou me preocupar com evangelização, não vou me preocupar com Jesus já me salvou mesmo. O resto que se vire. Não. Negativa. Os anjos dizem, olha, por que vocês estão olhando para cima? Continuem olhando, continuem seguindo a vida de vocês. Pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, trazendo as pessoas para Cristo. Sigam em frente. O apóstolo Paulo, não lembro qual é, não sei qual é, eu li essa semana, né, quando ele fala que aquele que não quer trabalhar dentro da igreja, que fique sem comer. Você imagina, todo mundo esperando que Jesus Cristo voltasse naquela época, então pararam as suas vidas. E o anjo, não, continue. A gente precisa sim falar sobre escatologia, porque precisa deixar a igreja pronta para a volta de Jesus, pronta para recepcionar Jesus Cristo quando ele voltar. Desculpem. Preparado para quando ele bater na porta assim dizer, opa, cheguei, você abrir a porta, está todo mundo lá esperando o Senhor Jesus Cristo. Nós já o estávamos aguardando, Senhor. Amém? Então isso nós precisamos acentuar. Nós precisamos entender. Os pregadores precisam se esvaziar dessa autossuficiência. Esses pregadores precisam se voltar ao primeiro amor, se reconverter. Não sei bem se a palavra é essa, mas precisam voltar para Jesus novamente. Eles precisam reavaliar as suas doutrinas, reavaliar o seu conhecimento, reavaliar a sua vida e começar tudo de novo. Porque do jeito que está, desculpem o garganta, do jeito que está, não pode continuar. E não vai ser bom para a igreja. Não é? Nós sabemos o que vai acontecer. Eu não quero aqui, eu não sou de linha calvinista para dizer, olha, eu já sei o que é que vai acontecer lá na frente, já está tudo esquematizado, Deus já decidiu. Não adianta nem você estar perdendo seu tempo falando em decadência de igreja evangélica, que infelizmente tudo corrobora para isso mesmo e o fim vai ser isso.
Não é bem assim que acontece, de maneira nenhuma. Eu não vou deixar de alertar a igreja, de falar para a igreja a respeito disso, de que a gente pode mudar alguma coisa, a gente pode melhorar alguma coisa. Não significa que Jesus está voltando, que eu vou parar a minha vida e vou ficar olhando para o céu esperando assim. Não, Wellington, volta a trabalhar, Wellington, volta a fazer alguma coisa. Eu disse, não, Jesus vai voltar. Vou ficar aqui parado, esperando ele voltar. Não vou fazer mais nada. Porque quando ele chegar ali, eu já estou aqui pronto. Não faz isso não, meu irmão. Porque eu tenho certeza que ele vai voltar e você não vai ver, não. Você não vai visualizar ele. Jesus vai voltar para aqueles que estão trabalhando para o seu reino, que estão trabalhando para uma igreja firme, forte, coesa, profícua, uma igreja de ação. Não essa igreja que está em estado de decadência. Então, meus queridos amados irmãos, vou finalizar o vídeo. Esse foi o tema que nós escolhemos. Falar sobre pregações, falar sobre os pregadores, sobre estes problemas. O ano que vem, nossos vídeos eles vão ficar um pouco mais dinâmicos, vão ficar um pouco mais lúdicos. Eu desejo a todos uma passagem de ano maravilhosa, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado às pessoas que me seguem, que curtem o meu vídeo, que se inscrevem no canal. Se vocês quiserem comentar, criticando, estejam à vontade em nome de Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Participem na igreja, nessa vigília que a igreja faz. Sejam uma referência na igreja, mudem esta igreja, modifiquem esta igreja, avivem esta igreja. Somos nós os propagadores do verdadeiro avivamento, da verdadeira mensagem. Nós que estamos ali nos bastidores, chega de ficarmos nos bastidores, é hora de assumirmos o protagonismo, já que os protagonistas estão deixando de ser protagonistas, estão se afastando disso. Chegou a hora de a gente avançar para a frente. Nós somos a geração que vai trazer essa restauração para a igreja. Que Deus abençoe as suas famílias, que façam aquela ceia maravilhosa, convide os seus vizinhos para participar. Que Deus abençoe, que Deus ajude. No ano que vem, se Deus quiser, vamos ter vídeos assim, como eu disse, mais lúdicos, dinâmicos, com mais interatividade. Isso foi mais uma experiência. Esses vídeos que eu lancei nesse canal foram só protótipos. Tá certo? Deus abençoe. Vou repetir, que eu repito muito. Meu editor fala, professor Wellington, o senhor edita, o senhor repete demais. Aos meus inscritos, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela confiança que vocês têm tido no meu canal, de se inscreverem. Tá certo? Isso aqui é a nossa voz. Se você puder fazer um canal desse para alertar o mundo, faça. Vamos fazer isso, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. As pessoas que eu citei aqui no meu vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês. Espero não ter sido crítico demais. A minha intenção não é magoar, não é polemizar. Quem sou eu para criticar quem quer que seja? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Se Deus quiser, no ano que vem vai ser bem melhor. Um abraço, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês e suas famílias. Amém.